em uma semana. Nós estamos em contato agora com o educador parental Tiago Queiroz, que é especialista em relações humanas e palestrante de parentalidade. Doutor Tiago, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Muito obrigado, prazer estar aqui conversando com vocês. Doutor Tiago, o que a gente dizia aqui fora do ar, né, ou até já no ar, quando vinha a informação que tem casos aqui na região de Campinas. A semana passada foi um pai que entrou na escola, tá, porque ele sofreu, né, por telefone aquele golpe, achando que tinha acontecido alguma coisa com a filha. Mas esses ataques, ou seja, 2 em uma semana, tirando esse desse senhor, eles mostram uma conexão entre um e outro. Eu até usei uma palavra aqui que eu nem queria, mas que parece que está virando moda esse tipo de ataque, porque a gente vê muito nos Estados Unidos, cada vez mais aqui no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Uma ação puxa a outra, encoraja esses meninos a terem esse tipo de atitude? Sim, bom, em primeiro lugar, acho que é lamentável, né? Todos nós estamos em luto. Eu acho que uma tragédia dessa acontece, todo mundo que é pai, que é filho, perde um pouco, né, da alegria, mas eu acho que esse é um tema que ele é complexo, porque não só uma coisa puxa a outra, mas isso é um sintoma de como a nossa sociedade tem se encaminhado ultimamente, né? É um grande problema como essa cultura de idolatria, da violência, em que jovens estão sendo estimulados cada vez mais a resolver tudo, né, com a violência e disputas de poder dentro dos próprios lares, mas também em outros círculos sociais, e isso acaba culminando em desastres como esse, que é claro que não devemos não responsabilizar os agressores, né, dos atos criminosos, mas tentar entender o que motiva tudo isso, né? Como que a gente pode trabalhar de forma preventiva para que isso não aconteça mais, como que a gente pode, por exemplo, criar núcleos de estudo para a saúde mental dentro das escolas, para fomentar esse cuidado com esses jovens que estão em plena formação e muitas vezes acham que a violência é a única forma de resolver, né, conflitos, e que não pode ser. E esse trabalho preventivo, ele funcionaria também de acordo com o que esses jovens consomem? Vou dizer de uma maneira assim, porque nas gerações anteriores, né, a gente tinha acesso também a filmes violentos, né, a coisas que passavam na televisão que poderiam chegar. Hoje, os games, né, parte dos games que as crianças jogam são de tiro, são de agressões. Isso tem alguma influência, Tiago? Ou dá para separar o mundo virtual do mundo real? Eu acho super importante a gente separar esse mundo virtual do mundo real, até porque se tiver algum tipo de contribuição, por exemplo, um jogo violento, ele vai apenas atenuar uma tendência mais violenta que aquele jovem possa vir a demonstrar, né? Então, assim, se a gente for pegar estudos de amostragem, a gente vai ver que de todos os jovens que jogam, uma parcela muito menor vai desenvolver esses instintos agressivos, né, e violentos e que tiram a vida de outras pessoas. Mas eu acho que é mais importante até que a gente consiga criar esses lugares, esses espaços seguros para que esses jovens possam falar e resolver, como você mesmo disse na matéria, né? Parece que na semana anterior houve algum tipo de discussão ali, algum conflito que aconteceu entre esses alunos e por conta disso talvez isso tenha sido motivado, né? Então, se a gente tivesse talvez núcleos em que se pudesse ouvir essas crianças, esses adolescentes, e que a gente pudesse ajudar esses adolescentes a resolver esses conflitos de uma forma pacífica, talvez a gente não estivesse chegando nesse extremo, né? Eu acho que o trabalho preventivo de conscientização, em especial, né, dos jovens, dos homens, né, porque a gente sabe muito bem que eles são sempre muito estimulados pelo lado da violência, então para que a gente consiga fazer com que eles também entendam que é importante expressar os sentimentos, do que se sente e colocar para fora de uma forma socialmente aceitável. Pois é, Tiago, hoje em dia, né, é muito comum vir a notícia, inclusive, infelizmente, né, hoje quando tem uma briga de estudantes, né, isso existe em porta de escola há gerações, né, e geralmente tem mais um sadismo das pessoas, é gente querendo botar fogo na briga do que tentando separar.
E hoje a gente está vendo, né? E esses vídeos dão audiência, inclusive, se você coloca na internet, né? Esse trabalho de prevenção para isso, para tirar esse sadismo, para mostrar para as crianças que o certo seria separar a briga e não incentivar, porque já está passando para crimes maiores, as crianças estão entrando armadas na escola, está acontecendo o que aconteceu hoje. É esse trabalho que tem que ser feito de conscientizar as pessoas que a violência é errada porque ela está banalizada demais? Absolutamente perfeito a sua colocação. É exatamente isso, porque quando eu falo de cultura da violência, não é questão só de filmes violentos ou de videogames violentos, né? Mas também a forma como a sociedade começou a naturalizar a presença da violência e até espetacularizar isso, de certa forma. As mídias sociais potencializaram isso ao extremo, ao ponto de que hoje existem perfis e páginas dedicadas a mostrar cenas de briga de rua, né? Ou cenas de violência cotidianas. E é o que você falou, isso dá muito like, isso dá engajamento. Então, poxa, se eu estou vendo uma briga aqui na minha frente, será que eu tento separar ou fico só filmando para garantir aquele like daqui a pouco, né? Então, esses grupos de conversa e discussão, eles precisam existir justamente para que todo mundo se conscientize, não apenas as pessoas que estão envolvidas em algum conflito direto, né? Mas que todo mundo entenda que a violência não pode ser admitida em lugares que não deveriam existir, né, violência. Então, a gente está falando de um lugar que é para promover o estudo, o autoconhecimento, a socialização e não a violência. Então, deveriam ser lugares seguros e não lugares que agora, como eu imagino que vai acontecer nessa escola, todos os pais desses alunos e mães desses alunos vão estar com medo de mandar seus filhos para a escola porque não sabe o que vai acontecer. Bom, todo mundo agora vai conversar com seus filhos para saber, você tem alguma rixa, algum problema com algum outro aluno? Porque agora criou-se essa situação de pânico, né? Sim. E falando em pais e mães, qual é o papel deles para esses filhos, para evitar que os filhos cometam atos de violência ou incentivem atos de violência? Perfeito. Eu acho que essa situação que a gente viu hoje, essa manhã, a gente ainda tem fragmentos de informações, né? A gente está tentando fazer algumas especulações aqui, mas de uma forma geral a gente precisa entender que focos de violência, eles têm sempre algum lugar, algum caminho que se foi traçado a partir dali. Então, nós, enquanto pais e mães, precisamos investir muito, não só tempo, mas presença nesse vínculo, nessa relação que a gente vai construir com os nossos filhos, para que eles se sintam seguros de pedir nossa ajuda antes de chegar a um extremo desse. Normalmente, quando acontecem tragédias como essa, né, quando a gente vê, por exemplo, que acontece muito nos Estados Unidos, está sempre associado a crianças que estão vindo de algum lar com algum tipo de abuso, com algum tipo de violência ou de negligência. Então, o papel dos pais e das mães é fundamental para a gente evitar que isso se propague, mas é claro que a gente também precisa lembrar que o papel do Estado, da sociedade como um todo, para suportar esses pais na criação desses filhos também é fundamental. É como se existe aquele provérbio africano que fala, né, você precisa de uma vila para educar uma criança. Não é só o pai e a mãe, mas é o pai, a mãe, a escola, o entorno, a sociedade, os governos, todo mundo precisa colocar aquela criança, aquele jovem, né, o adolescente como prioridade para a gente poder cuidar desse novo indivíduo que está se formando nessa sociedade. E até para a gente fechar, era essa pergunta que eu queria fazer. Como fazer essa integração, né, da casa, dos pais, com a escola, para que o comportamento do jovem tenha essa educação? Bom, acho que de uma forma bem direta, assim, eu acho que a principal forma da gente trabalhar isso é envolvendo cada vez mais os pais e as mães dentro da escola, no sentido da escola promover reuniões e conversas, né? Rodas de conversa, por exemplo, para falar sobre violência. Então, aconteceu esse caso, essa tragédia, vamos utilizar então essa tragédia para a gente conscientizar o máximo de pais e mães em todas as escolas. Vamos chamar o pessoal para conversar dentro da escola, para tirar suas dúvidas, porque às vezes, né, assim, eu falo isso de causa própria, né? Os pais e as mães estão tentando fazer sempre o melhor, que pensam que é o melhor para os seus filhos. E às vezes, um direcionamento de uma pedagoga, de uma coordenadora pedagógica, de uma diretora, vai ajudar essa família a encontrar, talvez, traços iniciais do que poderia ser uma tragédia no futuro. E aí sim, trabalhando com ajudas terapêuticas, psicológicas, psicanalistas, para que a gente pudesse fazer esse acolhimento dessa criança ou desse jovem. Tiago Queiroz, educador parental, muito obrigado
não vou dizer dicas, né, mas pela maneira como você colocou essa situação, porque eu tenho certeza que muitos pais e até jovens que ouvem a gente se identificam com o que você disse. Muito obrigado pela atenção, pela entrevista pra gente. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Deixa eu agradecer o ouvinte aqui, final do telefone 9626, já estamos na hora do repórter. Pode seguir? Ele diz aqui, é o Rangel. O Rangel mandou o nome dele aqui. No meu ponto de vista, a escalada da violência está diretamente ligada à exposição de atos de violência reais na mídia. Obrigado, tem outras opiniões dele aqui, a gente fala mais tarde. Vamos para o Repórter CBN.